Bom, então agora a gente vai para mais um vídeo, tá? No vídeo anterior, falamos sobre função crescente e decrescente, né? Então, no primeiro critério lá que a gente estabeleceu, foi que a primeira derivada de uma função, ela vai me dizer, num determinado ponto, f'C, se ela for igual a zero, que significa que quando eu atendo esse critério, ela aponta que pode haver um extremo na função, relacionado a esse ponto em C, né? Esse ponto C. Mas esse critério aqui não me diz se esse extremo é máximo ou mínimo, né? Ele não vai me dizer se esse extremo é máximo ou mínimo. E aí eu preciso de um outro critério. Esse mesmo critério também é utilizado para saber quando a função cresce e decresce, que é f'x maior ou igual a zero, significa que a função cresce, né? E f'x menor ou igual a zero, significa que a função decresce no seu intervalo lá, determinado intervalo. Então, esse foi o critério da primeira derivada, tá? Então, esse foi o critério aí a partir da primeira derivada da função que a gente viu, ok? Agora, a gente vai atrás de outro critério, porque esse primeiro critério não foi capaz de... não foi capaz de apontar outras informações necessárias aí para a elaboração de gráfico de função. E aí, a gente vai precisar agora do seguinte critério, que é o critério, tá? Critérios para determinar os extremos da função, ou seja, os pontos de máximo e mínimo de uma função. Determinar os extremos de uma função. Então, daí vem o primeiro teorema. Teorema que diz o seguinte, que é o critério da derivada primeira para determinar extremo, que é o que a gente já falou, né? Que é o critério da primeira derivada. Deixa eu ajeitar aqui essa borracha. Que é o critério da derivada primeira. A gente introduziu para determinar determinação de extremos, né? Determinação de extremos. Então, esse vai ser o primeiro teorema aí que a gente vai apresentar. Esse teorema diz o seguinte, seja f uma função contínua, num intervalo fechado AB, que possui derivada, então existe f', né, em todo o ponto do intervalo, aberto, AB, ok? Exceto possivelmente num ponto C, possivelmente num ponto C, Então, primeira, se f de x é maior que zero,
para todo x, deixa eu ajeitar aqui, isso aqui, para todo x é menor que c, né? E f de x menor que 0. Então, tá aqui, pera lá. Se f de x é maior que 0 para todo x menor que c. E f'(x), desculpa, deixa eu ajeitar aqui. E f'(x) tá pequeno aqui, não dá pra ler. Deixa eu só, que eu não tô enxergando. Tá, f'(x) aqui, ó. Se f'(x) é maior que 0 para todo x menor que z, e f'(x) é menor que 0, e f'(x) é menor que 0, para todo x maior que c, para todo x maior que c, então f é o máximo relativo em c. Então f, tá? Desculpa, tem um máximo relativo em c. Tem um máximo relativo em c. O outro critério. Critério 2. Se f'(x) for menor que 0 para todo x, tá? Para todo x menor que c, e f'(x) for maior que 0 para todo x maior que c, para todo x maior que c, tá? Então, f tem um mínimo relativo em si. Um mínimo relativo em si. Ok? Então, vamos lá entender isso aqui. O que ele está dizendo? Se f'(x) é maior que 0 para todo x maior que c, e f'(x) também é menor que 0 para todo x maior que c, então f tem um máximo relativo. Isso aqui a gente pode ver graficamente. Se eu fizer aqui, ó, um exemplo aqui, se eu tivesse esse comportamento aqui, ó, aqui fosse o meu ponto C. Aqui é x menor que c, para cá é x maior que c, né? Então, a derivada da função, deixa eu colocar aqui, ó, ele diz f'(c), como é que ele diz lá? Deixa eu só... f'(x), não, f'(x) é maior que 0 para todo x menor que z, ó. Então, f'(x) é maior que 0 para todo x menor que c. E f'(x) é menor que 0 para todo x maior que c. Aí eu tenho esse ponto C aqui, que está entre esses dois. Isso aqui é o quê? Um máximo relativo, ok? Esse aí é o primeiro teorema. Se a gente for interpretar o segundo teorema agora, então vamos lá interpretar o segundo teorema, que é esse aqui. Então, tá aqui, né? Aí, vou fazer aqui uma linha vermelhinha, que seria mais ou menos isso aqui. Não, vou voltar aqui, fazer aqui assim. Então, tá aqui o meu ponto C bem aqui, né? Bem aqui. Então, pra cá é x maior que c, e pra cá é x menor que c, né? Deixa eu só... Pronto. O que que eu tenho aqui? Eu tenho que para essa parte x menor que c, olha, o que que ele diz assim? Se f'(x) é menor que 0 para todo x menor que z, ó. Aqui f'(x) é menor que 0, porque tá decrescendo, ó.
para todo x menor que c. E f' é maior que zero, porque está crescendo aqui, ó, para todo x maior que c. Então, esse ponto C é um máximo, é um mínimo relativo, desculpa, é um mínimo relativo, né, em C. Então, a gente tem um mínimo relativo em C. É isso que está dizendo esse segundo teorema aí, ok? Então, aqui eu vou colocar o gráfico, tá? Algumas figurinhas só pra gente entender melhor isso aí, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui a figurinha. Deixa eu desenhar aqui. Era pra não ter. Então, a primeira figura aí pra gente entender melhor, pra ficar registrado. Então, aqui eu tenho isso aqui, tá? Credo, ficou horrível. Pronto. X, Y. Aí eu vou pegar uma curva aqui qualquer. Por exemplo, essa coisa que eu já expliquei ainda agora, né? Tá aqui. Vou pegar aqui assim. Pronto, tá? Vou pegar aqui pontos, né? Vou definir o meu intervalo AB. Então, aqui vai ser o meu A, aqui vai ser meu B, como ele fala lá, o meu intervalo AB, né? Eu vou ter aqui um ponto C entre A e B. Tá aqui o meu ponto C. Deixa eu ajeitar aqui. Tá aqui meu ponto A. E o ponto B, né? Que é o intervalo. Aqui é meu ponto C. Ok? O que diz lá aquele primeiro critério que a gente viu? Que é F'C igual a zero. Quando é F'C, a gente viu, quando é X, não é o coeficiente, é o inclinação de uma reta? Né? Inclinação da reta que a gente viu lá em derivada, F'X1, que era a inclinação da reta tangente de uma curva Y, da reta tangente à curva Y. A gente viu isso lá em derivada, a curva F, pronto. E que quando F'X1 é igual a zero, significa que eu tenho uma reta paralela ao eixo X. Logo, bem aqui no ponto C, para atender esse primeiro critério aqui, ó, significa que eu tenho uma reta paralela no eixo C, né, no ponto C. Então, significa que eu tenho bem aqui isso aqui, ó. Ok? Oxe. Aqui. Pronto. Então, tá aqui. Significa que aqui nesse ponto, tá? F'X, F'C, desculpa, F'C. F'C é igual a zero, tá? Que é o ponto C. E agora a gente aprendeu também aqui nessas duas proposições aqui, nesses dois teoremas, desculpa, que quando F'C é maior que zero, F'X é maior que zero para todo x menor que C, né? E F'X é maior que zero para todo x maior que Z, então F tem um máximo relativo, que é o que está acontecendo lá, ó, na nossa figura. Então, vamos analisar lá, ó. Então, aqui eu tenho um F'X maior que zero para todo x aqui, ó, menor que C, desculpa. Ai, meu Deus, menor que C. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Para todo esse x menor que C. E aqui desse outro lado eu vou ter um F'X, que é tangente à curva, né, nesses pontos, menor que zero, que equivale a esse intervalo x aqui maior que C, ok?
E aí, esse ponto aqui vai ser um ponto máximo relativo. Máximo relativo. Que é o que diz essa nossa primeiro teorema aqui, tá? Então, vamos agora para um segundo explicação, para um segundo comportamento desse segundo teorema aqui, que f'(x) é maior que zero para todo x menor que zero para todo x menor que c, e f'(x) é maior que zero para todo x maior que z. Então, então f tem um mínimo relativo em c. Então, vamos lá fazer a figura nesse caso. Então, aqui, fazer bem aqui. Pronto. Aí, aqui é x, aqui é y. Aí, eu vou fazer uma figura aqui, vou fazer de azul, tá? Pronto. Aí, vou marcar o intervalo AB. Tá aqui, ó, o meu intervalo AB. Intervalo AB, tá? Que é o domínio lá onde essa função é definida. AB. Credo. Pronto. E o meu ponto C, que é esse aqui, que tá entre A e B. Daqui pra cá, fazer aqui de rosinha, tá? Aqui pra cá, ó, entre A e C é todo x o quê? Menor que C. E aqui entre C e B é todo x maior que C. Bem aqui no ponto C, eu tenho que eu vou ter aquele caso que a gente já falou, né? Que a f'C é igual a zero, significa que f'C é igual a zero. A inclinação da reta tangente à curva F é paralela ao eixo X, né? Então, bem aqui eu vou ter isso aqui, né? Vou ter isso aqui. Ficou legal. Isso aqui. Pronto. Ok? Vou ter isso aí. Significa que neste ponto, f'C é igual a zero. E agora eu tenho, ó, comparando aqui com outra função, se eu for olhar aqui, eu vou fazer de amarelinho. Então, nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui, eu tenho que f'X maior que zero. E nessa parte aqui, eu tenho f'X menor que zero. O que está acontecendo? F'X menor que zero em x menor que c e f'X maior que zero em x maior que z. Logo, esse ponto C aqui, ele é o quê? Um mínimo relativo, tá? Um mínimo relativo, ok? Então, vamos para exemplo. Ainda tem mais uma curva, tá? Então, dois desenhos. Então, tá aqui a explicação dessa segunda proposição. E agora a gente vai para mais um exemplo gráfico aí para fixar bem essa informação. Então, se eu tivesse essa curva aqui, bem aqui, ó. Opa, não ativei aqui o negocinho. Pronto, x, y, vou fazer aqui a curva, vou fazer de azul. Aí tem o ponto aqui, assim, e tem o ponto aqui, assim. Pronto. Aí ela tem o ponto bem aqui, ponto A, e o ponto B, tá? Então, tá aqui. Opa, não é aqui o ponto A nem o ponto B.
ponto C. O ponto A, ele tá bem aqui, ó. E o ponto B, aqui, ó. Ponto B. Deixa eu fazer um zoom aqui, para poder pegar o ponto B. Ixi, ele tá bem... Teria que diminuir aqui. Ficou muito. Tá aqui o ponto B. E tá aqui o ponto A. Tá? E o ponto B. Pronto. A e B. E esse ponto bem aqui vai ser o nosso ponto C, tá? É a mesma coisa, não importa o formato da função, tá? Nesse caso aqui, eu vou ter nessa parte aqui da função, tá? Daqui até aqui todo x menor que c, e daqui até aqui todo x maior que c, ok? Aqui eu vou ter, para todo x menor que c, né? Eu vou ter f'x maior que 0. E aqui para todo f de x, f'x, né? Nesse ponto x maior que z, é menor que 0, ok? Ela decresce. E aqui nesse ponto f'x não existe, tá? Então, não existe f'c, ok? Bem aqui não existe f'c, ok? Não existe aí o ponto f'c. Então, vamos lá. Mesmo assim, esse ponto f'c não existindo, não quer dizer que o ponto C, ele não é um ponto extremo, porque ele também é um ponto extremo da função, tá? Ele é um máximo, tá? Um máximo relativo. Que a gente viu lá no início que f'c igual a 0 não é garantia de ponto extremo, tá? Ou também da não ocorrência do ponto extremo. Mesmo não existindo a derivada f'c, não quer dizer que não há um ponto extremo na função.